E aí, pessoal, decidi fazer esse vídeo sem edição porque eu acho que a gente tá passando por um momento difícil nessa quarentena, sabe? Eu tava pensando em escrever algumas coisas e tava tentando pensar em algumas sketches assim, só que nada me vinha à cabeça. E eu comecei a me martirizar um pouco com isso, sabe? Sobre essa falta de criatividade. Até porque o último vídeo que eu fiz foi com uns amigos meus, como se fosse uma conversa de WhatsApp. Foi um formato de vídeo que eu fiz e não botei no vídeo, que eu me baseei no formato de vídeo que o Rafael Ganem tá fazendo, de conversas no WhatsApp. E eu acabei fazendo um parecido, porque eu achei que seria muito divertido fazer, sabe? E de fato foi muito divertido, sabe? Escrever foi muito divertido, é, ter esse tipo de contato e criar esse tipo de material com os meus amigos foi um tipo de diversão, assim, como se a gente estivesse junto, sabe? Foi o mais próximo que a gente teve durante essa quarentena de ficar junto. E acabou me deixando muito feliz, a galera gostou, eles gostaram, né? Quero escrever mais, eu pretendo fazer mais, é porque, enfim, o poço aqui tá meio escasso, né? E o que eu queria falar era sobre isso, sabe? Que apesar de estar meio escasso a cabeça, eu comecei a botar um peso em cima disso. E daí eu percebi que tudo bem, sabe? Porque a gente tá vivendo um momento meio complicado, né? É complicado no sentido de que as pessoas, e eu incluso, mas as pessoas no geral, estão tendo que lidar com sentimentos de forma mais aguda, de forma mais presente, né? Sentimentos como a saudade, como a ansiedade, sabe? Você tá distante dos lugares que você gosta, né? Você não pode ir pra praia, você não pode, sei lá, ir pro seu trabalho, se você gosta do seu trabalho. E por aí vai, sabe? E além disso, você tá longe dos seus amigos também, né? Você tá longe, enfim, dos seus parentes, alguns de pais e mães. E eu percebi que tudo bem eu estar sem ideias agora, sabe? Por esses dias. Porque eu acho que fazer esse vídeo que eu fiz do WhatsApp, apesar de ter sido muito divertido, foi um pouco pesaroso por eu sentir uma saudade, sabe? Porque boa parte daqueles diálogos foram baseados em diálogos reais, né? Então acabou me despertando uma certa saudade. E não só a saudade dos meus amigos, essa saudade acabou trazendo outros tipos de saudade, né? Como saudade de ir pra praia, saudade de encontrar certas pessoas, de estar em certos ambientes, sabe? De fazer alguns tipos de exercício. E eu queria falar pra você que tá me assistindo, que são umas 5, 6 pessoas, que tudo bem se você tiver num modo meio slow, assim, meio devagar, sabe? Porque, cara, tudo bem você não ter feito nada hoje. Tudo bem você não ter assistido ou lido alguma coisa ou produzido o que você acharia satisfatório. Os dias já estão sendo muito exigentes da gente, sabe? A quarentena não é. A quarentena não é só ficar em casa, sabe? A quarentena é mais do que só ficar em casa, sabe? É lidar com muitas questões. Eu acho que, de certa forma, quem pode ficar em casa e tá ficando em casa tá tendo que lidar com algumas coisas, né? Algumas coisas que você não parava pra pensar no dia a dia por causa do cotidiano e agora tem que parar pra pensar, né? Então, mais que a gente faça algumas coisas pra se distrair, uma hora a gente tem que lidar com algumas questões, né? E aí eu sei que tá todo mundo com tesão, tá todo mundo com saudade, tá todo mundo meio ansioso, meio deprimido, sabe? Como diria o Paulinho Gogó, tô até roendo farofa de parede. Uma hora isso vai passar. Não, acho que o mais importante pra ficar menos pior é você entender que ok, sabe? Que ok você tá meio slow, assim, sabe? É ok você tá meio que parar e pra pensar nas coisas, sabe? É isso, sabe? Eu decidi fazer esse vídeo aqui que eu só vou fazer alguns cortes pra ficar uma coisa mais prática. Mas eu decidi fazer nesse formato justamente pra falar um pouco sobre a falta de ideia e sobre você estar mais devagar, sabe? E que ao primeiro momento isso é meio desesperador, né? Porque você vê nas redes sociais as pessoas fazendo receitas de comida, fazendo atividades físicas constantemente, enfim, fazendo muitas coisas, né? Dando gás em alguns projetos pessoais. E às vezes você acaba ficando um pouco assim, se sentindo meio pra trás, ou se sentindo meio desapropriado de certa forma, de alguma coisa que você nem sabe explicar por quê. Porque você tá, sabe, tipo, tá tentando lidar com isso do seu jeito, sabe? Tudo bem se tentar lidar isso com o seu jeito, que não envolve aprender uma língua nova, que não envolve fazer exercícios constantemente, sabe? É o seu jeito. É importante que você entenda que o seu jeito é o melhor pra você de passar por isso, sabe? Por exemplo, esses dias eu tenho assistido muitos filmes
na conta do DJ Paulo Vitor, né, no Telecine. E aí eu tô assistindo os filmes do Pedro Almodóvar, tipo, ontem eu reassisti Fale Com Ela, e eu assisti alguns outros aí, né. Hoje eu assisti Guerra Fria, um filme belíssimo de romance, muito lindo mesmo. E incrível, eu queria muito ter assistido esse filme no cinema. Sobre um casal, basicamente, que não consegue ficar junto. É um casal polonês pós-guerra mundial, sabe? Isso começa em 49 o filme e acaba, sei lá, nos anos 60, 64, 65, alguma coisa assim. E são os encontros e desencontros desse casal, sabe? Só que de uma maneira muito bonita e tendo a Guerra Fria como plano de fundo, né? Deixa as coisas interessantíssimas. Enfim, cara, é isso. E, tipo, ver filmes, enfim, ler, fazer vídeos pra internet, né? É uma boa maneira de se passar o tempo. Se você toca algum instrumento, enfim, tirar um tempo pra praticar mais. Ou às vezes não fazer nada, tipo, só olhar pro teto, enfim, pensar sobre a morte da cabrita já é válido, assim, contanto que você fique são da sua maneira. No começo da quarentena eu tava meio que pirando porque eu não sabia, assim, o que fazer, sabe, exatamente. Então eu ficava nessa, tipo, de não fazer nada e ver o pessoal fazendo. Só que acabou vindo muitas ideias, né? E aí eu acabei anotando elas e expondo isso em vídeo, apesar das limitações. Só que aí, quando não veio as ideias, de certa forma eu comecei a me cobrar de uma maneira negativa, né? Tipo, não teve nenhuma ideia, foi um dia perdido, né? É como eu disse, cara, tipo, eu não tô tendo ideias em tempos comuns, né? Eu tô tendo ideias em tempos de quarentena, em que a gente tem que lidar com muita coisa que a gente não tava lidando antes, né? Inclusive uma pessoa totalmente abestalhada que está tentando lidar com a situação, né? Que no caso é o nosso presidente. Então, de certa forma, a gente tem que lidar com dois vírus, né? Que um é o Covid para ele, sabe? Acho que esse é um momento um pouco mais complicado do que em outros tempos, porque você atualmente é o seu melhor e seu pior amigo, né? Tá meio que sendo forçado a tomar as rédeas da sua vida, né? Dizer sim, eu quero isso, eu gosto disso para você, e também dizer não, não gosto disso, não quero para você também, sabe? Então você tá tendo que conviver com você mesmo de uma maneira um pouco diferente, né? É uma maneira que é de você para consigo, e isso às vezes é meio complicado, né? Colocado na sua própria presença e pronto. É agora. Tem que falar isso pra você mesmo, né? Que é um pouco difícil e às vezes um pouco mais difícil do que falar pra outras pessoas. Diferente do começo dessa quarentena, eu nem sei mais em que dia eu tô de isolamento social. E isso nem é mais relevante, sabe? No começo a galera pelo menos contava, mas agora isso não é mais o foco, sabe? O foco é você cuidar da sua sanidade, cuidar da sua cabeça, tomar um banho de sol, né? Enfim, é uma maneira de cuidar da saúde. Ficar em casa o máximo que puder, se você puder. Cara, tentar sair dessa são e saudável, fisicamente. Outro motivo que eu não falei pra estar gravando esse vídeo é porque aqui na minha cidade tá chovendo bastante. Então a internet tá muito ruim. E aí eu decidi fazer esse vídeo, né, enquanto eu tô só existindo aqui, sabe? Falando nisso, olha como é que tá que eu tô gravando com o celular, né? Olha como é que é o apoio do celular. É isso aí. Fiz um ângulo de 60 graus, aí eu encaixo o celular aqui no meio. E é isso aí. Tava lembrando de umas coisas porque eu tô desde o dia 15 de março. 13 de março foi meu aniversário e foi o dia que eu fiz meu primeiro stand-up. E aí, enfim, sábado eu saí, domingo começou e eu já fiquei em casa, né? E isso acaba me trazendo eu tava lembrando de umas coisas aqui, porque apesar de fazer stand-up, né, e tá fazendo esses vídeos de humor, eu me acho uma pessoa totalmente sem graça nenhuma. Quando eu assisto meus vídeos, eu odeio os meus vídeos, acho a coisa mais sem graça que existe na face da Terra. Só que as pessoas gostam, né, assim, de certa forma. Sempre me falaram que eu sou engraçado, né, apesar de eu nunca ter me achado engraçado. Principalmente depois que eu tô começando a ver como é que eu sou nesses vídeos, né? E ver minhas piadas, né? Porque você fala e esquece, né? E agora, tipo, tendo registrado, que bosta, né? Só que, cara, uma vez o João Cláudio Moreno, ele disse que pra você ser engraçado, uma coisa que ajuda muito é você ser rabugento, sabe? Você ser meio... você budejar, assim, ser meio ranzinza. E eu sou meio assim, sabe? Eu sou meio estressado, eu sou meio velho, assim. Fico budejando 1 hora se deixar. E é engraçado que quando as pessoas vêm conversar comigo, assim, pô, te achava, quem diria, né, que você é engraçado. Te achava mó sério, mó imbecil. Achava que tu ia ser aqueles nerds que ficam falando de jogo direto. Sim, eu sei que eu sou um fofo, né? Eu só não me acho engraçado. E aí eu tava pensando nisso, sabe? Tipo, nas pessoas, como as pessoas te veem antes de te conhecer e como elas passam a te ver depois que elas te conhecem, né? Porque distante, sei lá, eu, por exemplo, eu tenho uma cara, eu sou uma pessoa muito séria, né? Então quem me vê acha que eu sou uma pessoa totalmente sem graça, assim, no sentido
não vê humor nenhum na vida, assim. Tem uma vida bem preto e branco, sabe? E depois que elas me conhecem, tem uma opinião diferente, sabe? E eu acho que isso acontece de certa forma com todo mundo, né? Em maior ou menor grau, assim. Você sempre fez uma amizade e depois e a pessoa falava, pô, eu achava que tu era um cara totalmente chato antes, sabe? Um menino totalmente snob, assim. Cara, isso foi só pra falar que eu não me acho uma pessoa engraçada, mas de certa forma eu não tenho o que achar, né? Porque o humor é pra outras pessoas, né? Então as outras pessoas que tem que achar você engraçado. Então eu acho que a outra coisa que eu tenho que parar de me cobrar é de me achar engraçado. Não, né, que eu não às vezes não faço piada pra me fazer rir, né? É pra fazer o outro rir. Então o outro tem que achar engraçado, sabe? O outro tem que falar, pô, essa piada é massa, ou essa aí, cara, essa piada é sem graça, sabe? De certa forma a arte é pra você, né? Porque você tem que adequar ela a você, tem que fazer o que você gosta, o que você quer, mas também é pro outro, né? Porque depois que você faz, ela não te, de certa forma não te pertence mais, né? Ela tá adepta à interpretação do outro, às graças ou às desgraças do outro. E esse é o lance bonito da arte, sabe? Ela pode ser múltipla, assim, sabe? Ela pode ser muito engraçada pra um e ser totalmente sem graça pra outro, muito bonito pra um e feia pra outro. E já não tá mais no poder do criador, né? Tá, no, tá nas mãos da pessoa fazer esse julgamento. Cara, acho que esse vídeo tá ficando muito sério e muito chato. Eu tô dando uns cortes porque eu paro e fico divagando muito tempo e eu acho que ninguém merece, né? Eu devia ter. Eu tô até olhando uns cadernos aqui pra ver se me salva, mas não tem nada de útil. Tem um desenho que eu fiz, não sei por que mais. Um negócio de aula, que eu tive que dar um EAD no começo da quarentena, eu tava sobre marxismo. E umas piadas aqui que eu escrevi antes de começar a quarentena até. E aí, tipo, eu tô fazendo só esses cortes mesmo porque ninguém merece me ver olhando pro tempo.